E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar como o hábito da leitura afeta o nosso cérebro. Então, da mesma forma que a gente precisa de atividade física para que o nosso corpo seja saudável, a leitura também funciona como se fosse uma atividade física para o nosso cérebro. Se você ainda não viu, aqui no canal da Prof. Jô tem vídeo sobre sarcopenia relacionada à atividade física. Vou deixar um cardzinho aqui em cima para você ver, acho que aqui, né? Vou colocar aqui, vou pedir para minha editora colocar, no caso eu, né? Depois aí você confere aqui também sobre atividade física. Mas aqui agora nesse artigo a gente também, né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos que a gente tem que tratar o nosso cérebro como se ele fosse um músculo também. Apesar de não ser, ele funciona muito bem como se fosse um músculo, porque se a gente treinar ele, ele vai ficar hipertrofiado, né? Ou seja, essas conexões neurais elas vão aumentar, né? Vão se diversificar e isso é muito importante para que a gente consiga envelhecer bem. Então, quando a gente pensa em leitura, a leitura ela envolve, né, vários circuitos neuronais. A gente imagina quando a gente lê, a gente antecipa uma situação. A gente usa a nossa criatividade para tentar mesmo, né, criar ali, reproduzir aquela história no nosso cérebro, aquilo que a gente está lendo. E além do mais, a gente aprende enquanto a gente está lendo. Então, a leitura serve como um exercício para o nosso cérebro, sim. E os pesquisadores da Universidade de Cambridge mostraram um estudo aí da data de final de 2020, se eu não me engano, que a leitura pode ser uma forma de proteger o nosso cérebro contra doenças neurodegenerativas. Então, o artigo demonstra, né, que quando a pessoa ela lê, principalmente pensando em pessoas da terceira idade, tá? Mas isso não quer dizer que são só os velhinhos que têm que ler, não. A gente tem que adquirir o hábito da leitura desde pequeno, tá? Então, quando a gente lê e a gente mantém esse hábito da leitura, quando a gente já é um pouquinho mais velho, mais experiente, isso faz com que a nossa cognição melhore. Então, eu faço que essa pessoa, né, no caso esse idoso, ele tenha um declínio, vamos dizer assim, da função cognitiva retardado. Aquilo que iria acontecer muito fácil com uma pessoa que não pratica o hábito da leitura, pensando em cognição, né? Esse declínio da atividade cognitiva não acontece com a pessoa que lê. E esse estudo foi feito com 2.000 pessoas por aproximadamente 14 anos. Todas essas pessoas tinham acima de 60 anos de idade. E eles puderam concluir, então, que uma vez por semana que essas pessoas tinham o hábito de ler alguma coisa, isso fazia uma prevenção cerebral, evitando que essas doenças neurodegenerativas encontrassem, né, substrato para poder se desenvolver com essas células neuronais, vamos dizer assim, bem cuidadas, né, bem interligadas e conexões aí muito firmes e muito fortes com relação aí, né, ao funcionamento cerebral. E isso independente da escolaridade dessas pessoas, tá? Ou seja, não precisa ser um livro extremamente complexo e tal, não. Ele foi realizado considerando aí a leitura de pelo menos uma vez na semana. O que a gente hoje, pensando aí, né, para a nossa classe, a nossa faixa etária aí, né, antes da terceira idade, o que é pouco, se a gente for parar para pensar, né? É possível que a gente consiga encaixar assim, de 5 a 10 páginas por dia de leitura no nosso dia a dia, que isso se torne um hábito, um bom hábito. E como a OMS considera que essa questão da função cognitiva é importante, né, para que a gente tenha saúde, bem-estar e qualidade de vida, a leitura então tem se tornado cada vez mais, né, considerada importante aí para que a pessoa tenha um envelhecimento saudável. Então, você não precisa esperar você chegar na terceira idade para começar a ler. Você pode fazer isso agora. Então, é a mesma coisa a gente esperar chegar aos 60 anos para começar a fazer musculação. Não, lá você vai estar fazendo uma manutenção se você já começou a se prevenir, né? Então, é sempre indicado que a gente leia, que as crianças leiam, tenham o hábito da leitura, seja no tablet, no Kindle, no celular, no livro físico mesmo, né? Que os adolescentes leiam, que os adultos leiam, para que a gente chegue na terceira idade lendo. E lembrando que, se você quer que o seu filho leia, que o seu marido, sua esposa, né, suas crianças leiam, você precisa dar o exemplo. Então não adianta eu querer que meus filhos leiam se eu não leio nem um pouquinho por dia, né? Então, o exemplo, ele acaba arrastando, né? Então, se você é uma pessoa que lê bastante, com certeza as pessoas que convivem com você vão acabar adquirindo, hora ou outra, esse hábito também.
Então, pensando agora aqui, né, além de todos os benefícios que a gente tem quando a gente lê um livro, né, de estar aprendendo, de estar se comunicando, de viver, né, um pouquinho ali um mundo imaginário muitas vezes, ou entender um pouco acerca da vida quando a gente lê alguma coisa ali que não é ficção e tal, né? Estamos aprendendo mesmo aí de verdade. Você tem toda essa questão protetiva para o seu cérebro na sua velhice, impedindo que ele desenvolva com tanta facilidade doenças neurodegenerativas, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você já esteja agora pensando qual horário do seu dia você vai encaixar o seu hábito de leitura e de preferência uma leitura legal, gostosa, prazerosa, que você consiga executar por muito tempo, né? Não pensando aqui em quantidade, mas em qualidade. O importante é você estar lendo um pouquinho todos os dias para estabelecer esse hábito e não pensando em ler um livro de 100 páginas de uma vez. Tem alunos meus que conseguem, né? Numa sentada ali já lê um livro inteirinho, né? E eu ainda faço esse exercício de ler um pouquinho por dia. Então, independente do quanto você vai ler por dia, leia. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no Enem, no vestibular, passar na sua prova do Enem, né? Gabaritar e a prova de ciências da natureza, né? Não só. Biologia é para a sua vida.